quando se casa. Porém, quando o ser humano se casa, essa vida passa a se chamar conjugal, porque é dois seres humanos dividindo o mesmo espaço, lutando pelo mesmo propósito, e por que não dizer lutando pela felicidade. O que vai dizer se será feliz ou não, será o grau de obediência ou de desobediência ao que a Escritura Sagrada fala, ao que a Escritura Sagrada diz. Quando nós estamos falando da criação, estamos falando do ser humano, nós não estamos falando de crente, nós não estamos falando de pessoas que exercitam a fé no cristianismo, não. Nós estamos generalizando qualquer ser humano. Todo ser humano tem esta área e todas as outras áreas da vida sentimental. Nós falamos sobre herança. O texto que nós estamos estudando, Êxodo capítulo 20, versículo 5, fala que Deus visita o pecado dos pais e dos filhos, da terceira até a quarta geração. Então nós entendemos que herança é um direito, benigno ou maligno. Herança é um efeito espiritual ou genético ou físico que nós herdamos dos nossos antepassados. Caracterizamos aqui a aparência física e com certeza todos nós que estamos presentes aqui temos algo parecido com nossos pais, ou com as nossas mães, ou com os nossos parentes mais atrás, que diz respeito à vida paterna ou materna. Falando de herança espiritual na vida sentimental, é uma má sorte ou uma bênção dentro de uma geração. Para que você entenda, quando uma geração ela é abençoada em um quesito conjugal, os casamentos dessa geração, os casamentos dessa família, são casamentos duradouros, são casamentos que se cumpre aquilo que é feito diante, não vou dizer diante de uma religião, mas aquilo que é feito diante de Deus, um acordo, um pacto que é feito entre um homem e uma mulher diante de Deus, que é caracterizado até que quem separe, até que a morte nos separe, não é isso? Nós sabemos bem que a morte só pode nos separar em um termo natural, porque se homem e mulher forem fiéis a Deus, ambos vão habitar onde? No mesmo céu, no mesmo lugar. Se ambos forem desobedientes ao Evangelho, os dois vão se encontrar também no inferno. Esta é a realidade da palavra de Deus e nós não podemos omitir de maneira alguma. Eu quero que você entenda que o meu papel como anunciador de boas novas para você não é convencer você dos seus erros, não é convencer você dos seus pecados. O nosso papel aqui é anunciar a vontade de Deus. E você, como um ser humano racional e inteligente, ouça a palavra de Deus e dê permissão ao Espírito Santo lhe convencer dos seus pecados. A palavra de Deus ela vai dizer em João capítulo 16, versículo de número 8, que é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo de Deus convença você dos seus pecados e possa mostrar a você que se você se pôr na posição do céu, Ele pode abençoar a tua vida tremendamente mais além daquilo que nós podemos pedir ou pensar. Amém, amados? Nós estamos falando de vida sentimental e conjugal e nós estamos trabalhando um dos 10 mandamentos. Nós lemos aí Êxodo capítulo 20, do versículo 1 em diante, vai estar explicando aí a história aonde o Senhor Deus de Israel predita as suas leis, conhecido como 10 mandamentos. Todas as religiões que existem no Brasil e no mundo, elas têm como base, tá? Base para alicerce de religião, os 10 mandamentos. Nós estamos falando sobre não adulterarás. Esta palavra não adulterarás é uma lei. Esta palavra não adulterarás é um mandamento. É o Senhor Deus que estipulou esta lei para a proteção da família e para a procriação daquilo que ele citou ainda em Gênesis. Ele diz para o homem que o homem ia conhecer a sua esposa e eles iriam encher o que, irmão? Encher a terra. Não é essa a ordem de Deus para o primeiro casal? Foi isso ou não? A palavra de Deus está qualificando isso em Gênesis, ainda no capítulo 1, 2 e 3, quando o Senhor Deus faz o primeiro casal e fala para que eles viessem fecundar. Fecundar dentro de uma aliança chamada casamento. Porque qualquer relacionamento que não tenha base dentro de um casamento é conhecido como adultério. Adultério, na Bíblia Sagrada, significa deitar na cama do outro ou
deitar na cama da outra. Falando da lei que nós estamos citando aqui, nós estamos lendo o Antigo Testamento. Nós estamos lendo a primeira lei de Deus, que é de Gênesis até Malaquias. E nessa primeira lei, nesta primeira aliança, o adultério, já expliquei, estou só ressaltando, viu, irmão? Na antiga aliança, Antigo Testamento, o adultério era um ato sexual sem casamento. Olha para quem está do teu lado. Parece que o povo fica nervoso quando fala desse assunto. Olha para alguém aí. Olha no caroço mesmo do olho dele. Diz aí, mas disser, não fale esses assuntos comigo. Diga para ele, é bom você se preparar, viu, irmão? Olha no caroço do olho de alguém e diga adultério na lei. Era um ato sexual. Fora do casamento. Ou sem o casamento. Novamente, diga adultério na lei. Era o ato sexual. Fora do casamento. O ato sexual. Sem o casamento. O que prega dizer, olha só, olha para cá. O que prega dizer que se um casal que já são casados, o A ou B, deu um desvio sexual, ele cometeu adultério. Certo? Compete dizer também que se o camarada ou a irmã são solteiros, mas têm uma vida sexual em atividade, eles, segundo a primeira aliança, eles também estavam adulterando. Amém? Tanto fora quanto sem o casamento. Antes estavam cometendo adultério. Amém? Deixe marcado aí esse texto e vá a Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 6 e versículo 23. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, vai ouvindo aí. Até encontrar. Porque está escrito que o salário do pecado é a morte. O dom gratuito dado por Deus, por Cristo Jesus, o nosso Senhor, é a vida eterna. Olha para cá, ficamos com a parte A. Deixamos de falar agora do Velho Testamento e estamos lendo um versículo do Novo Testamento. De Mateus até Apocalipse. É Novo Testamento. Então nós estamos lendo o Novo Testamento, que há um salário para qualquer nível de pecado. Olha no irmão de novo e diga: todo pecado tem um salário. De novo, todo pecado tem um salário. Diga para o irmão: Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Pergunte: tu é melhor do que os anjos? Tu vai colher. Não diga misericórdia não, mas não está dizendo que recebe. Recebe. Aleluia. Então, amados, existe salário para todo pecado. Todos os pecados existe salário. Certo? Assim como há o quê? Como há salário de bênçãos também para uma boa semeadura. Amém? Nós vamos a Levíticos. Vamos a Levíticos, nós temos na graça que há salário para qualquer nível de pecado. Nós vamos a Levíticos. Fica aí bem no início da Bíblia também. Terceiro livro. Levíticos, capítulo 20. Aleluia. Levíticos, capítulo 20, versículo 10. Lemos que há salário para todos os pecados, para qualquer nível de pecado, no Novo Testamento. Agora estamos lendo novamente o Antigo Testamento, em Levíticos, capítulo 20, verso 10. Diz: também é o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher de seu próximo, certamente morrerá o adúltero e quem? E a adúltera. Certo? Olha só, na lei. Errou, vai morrer. Era o salário do pecado de adultério. Para aquele que roubava, olha só, sai um pouquinho do resumo. Para aquele que cometia o roubo, ele deveria trabalhar 7 anos para a pessoa que roubou, pagar 7 vezes mais, ou perder 7 dias das costas. Lasqueira, né, irmão? Né? Jacó, quando foi trabalhar para Labão, para poder casar com uma das filhas dele, ele foi bem esperto, irmão. Porque senão tinha acontecido essa tal, que não vou dizer desgraça, nem miséria, mas era um nível que Deus criou de salário para que ele cometesse tal ato pecaminoso.
Aqui o Senhor Deus está qualificando, na lei, o adúltero e a adúltera, ambos deveriam ser mortos. Esse é o salário. Lembrando e ressaltando o que Paulo disse em Romanos: o salário do pecado é a morte. O que acontecia aqui com o adúltero e a adúltera na lei? Ambos morriam. Amém? Hoje, se acontecer isso, obviamente a primeira morte que acontece, se forem temente a Deus, a primeira morte que acontece não é a física, é o quê? É a espiritual. Porque nós estamos falando de herança, nós estamos falando de níveis de pecado, nós estamos falando de iniquidade. E nós sabemos que quando nós transgredimos as leis de Deus, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Amém, gente? Amém. Quero que você entenda que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, desde a antiga aliança, desde que Ele criou a sua lei, Ele abomina isso. Amém? Amém. E a pessoa que praticava esse ato, consequentemente, a sua geração ia pagar. Alguém me ouve? Alguém me ouve, irmão? Você vai ter uma noção, não é necessário você abrir, se quiser marcar, decorar o texto para ler em casa, você pode marcar. A palavra de Deus vai dizer em Josué, no capítulo de número 7, que um certo Acã, um homem pertencente à tribo de Judá, ele roubou uma peça, algumas peças de roupas e também de pedras preciosas de uma determinada cidade, e Deus mandou destruir tudo. Por ele ter roubado aquilo, a Bíblia diz que o próprio Deus se ausentou do seu povo. Ele se ausenta do seu povo e permite que o quê? Que o mal assole o seu próprio povo. Josué percebe que o mal está assolando ao povo de Deus. Ele vai orar ao Deus de Israel. Olha só, o nosso Deus, você pode dizer amém? Quando ele ora, ele vai na oração da madrugada falar com Deus. O Senhor vem sobre Josué e fala: Josué, alguém no meio do teu povo está em pecado. Alguém no meio da descendência está errado. Faça passar diante de mim, tribo por tribo, povo por povo, casa por casa, e eu vou te mostrar qual pessoa está em pecado. Passou todas as tribos, Deus não mostrou ninguém, a última foi a tribo de Judá. Deus falou para Josué: essa tribo está errada. Chame os líderes de cada casa. Passou os patriarcas, ou seja, as pessoas mais velhas, que pertenciam à tribo de Judá. Passou. Quando chegou um certo homem chamado Acã, fez diante de Deus igualzinho quando você vai passar no banco e está com metal no bolso, né? Passou, o que acontece? Buzinou. Acã passou, Deus alarmou. Esse aqui é o transgressor. Josué vai orar. Ele ora a Deus e pergunta: Senhor, o que nós vamos fazer com esse cidadão? Olha o que o Senhor Deus disse: mata todos que pertencem à tribo de Judá, mata ele, a mulher dele, os filhos dele, os animais dele, os filhos dos animais dele, até os outros, quebra tudo, mata tudo, deixa ninguém vivo. Josué foi obrigado a fazer o quê? Exatamente o que Deus falou. Amém? Depois que Josué fez o que Deus falou, matando todo mundo, a Bíblia diz o quê? Que o Senhor veio novamente sobre a nação de Israel. Amém? O que compete nós entendemos, irmãos, que se a sua geração lá atrás cometeu esse pecado, esse nível de pecado, é exatamente por isso que você tem uma vida sentimental conturbada. Porque ou o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu avô, ou a sua avó, ou seus bisavós, alguém quebrou essa lei na sua família. E por eles ter quebrado essa lei na sua família, deram legalidade para esta maldição acompanhar a tua geração. Por isso que existem famílias que ninguém tem sorte em relacionamento. Nem namoro. Você sabe muito bem do que eu estou falando, quando sabe? Tem ou não tem? Tem jovens que talvez até tenha aqui, que só no ano ela tem uns 5 relacionamentos frustrados. Se pegar no tempo que as aulas começam, até o final do ano, ela tem uns 4, 5 relacionamentos frustrados.
Tem homens e mulheres que se relacionam, cara, não tem sorte em relacionamento, é tudo frustrado. E isso é por quê? Porque alguém lá atrás fez o quê? Alguém me ouve? Alguém lá atrás quebrou o quê? Quebrou a lei de Deus. E o mal agora está enraizado nessa descendência. Amém? Nós vamos estudar agora bem a fundo mesmo. Eu quero que a igreja entenda determinadas coisas aí. Vamos a 2 Samuel 11. Vamos lá a 2 Samuel 11. Aleluia. 2 Samuel capítulo 11. Aleluia. Amém, irmãos? Acompanhe a leitura, por favor. Verso 1 ao 4 diz: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço uma mulher que estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros, mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e já tinha se purificado da sua imundícia. Então voltou para a sua casa. Verso 5. E a mulher concebeu e fez saber a Davi, dizendo: pejada estou ou grávida estou. Diga amém. Aqui é o ato de adultério cometido por Davi e uma mulher chamada Batseba. Amém? Diga isso, Davi, novamente Davi e Batseba. Amém, igreja? Eles cometeram uma transgressão, uma iniquidade, que foi quebrar a lei de Deus, que faz o quê? Que protege o casamento e que protege a família. Bote isso na sua mente, no seu coração. Eles quebraram a lei de Deus, que protege o casamento e a família. Quando Davi cometeu aquilo, ele estava fazendo o quê? Ele estava pegando a sua aliança. Presta atenção, todos nós temos uma aliança com Deus. Ele estava pegando a sua aliança espiritual que ele tinha com Deus e quebrando, dizendo que não se importava mais com ela. Sim ou não? Porque ele agora deixou de se importar com a lei do seu Deus, com a palavra do seu Deus, com o compromisso que ele tinha com o seu Deus. Para quê? Para satisfazer as suas vontades, dele e de uma outra mulher. Amém? Olha só, aqui eles cometem o grau de pecado quebrando a lei. Estamos lendo 2 Samuel, e é importante ressaltar que 2 Samuel é um livro histórico que está no Velho e no Novo, no Velho Testamento. A lei que deveriam morrer ainda era válida para este tempo. Amém? Ainda era válida para cá. Quando Davi e Batseba cometeram aquilo, Davi continuou no palácio, e ela voltou para a sua casa e fez saber a Davi, por meio dos soldados, que ela estava o quê? Ela estava grávida. Amém? Amém. Nós vamos agora ao capítulo 12. Vamos pegar só o coração do texto para nós adquirirmos o entendimento, tá? Capítulo 12, nós vamos ler o versículo de número 7 em diante. Perdão, verso de número 5 em diante. Aí a gente explica, diz: então a ira de Davi se acendeu com grande maneira contra aquele homem, e disse a Natan: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez ou faz isso. Amém? Olha para cá. Olha para cá, por favor. Depois você vê. Olha para cá. O profeta Natan vai até o palácio de Davi, chama Davi, conta uma parábola. Vou aqui salientar rapidamente a parábola. Chega o profeta e diz: meu rei, imagina que no teu reinado tenha dois homens, um rico e um pobre. O rico, ele tem várias e várias malhadas de bois e de ovelhas, e o pobre, ele não tinha nada, senão uma só ovelha. Uma ovelha que ele cuidava, era tudo que ele tinha.
Inclusive, ela comia e dormia com ele no seu regaço. Vindo um amigo do homem rico, o homem rico pega a ovelha do homem pobre, mata e cede ao seu amigo. Meu rei, o que deve ser feito ao homem que faz isso? Aí é o verso 5 que a gente está lendo. O rei se ira e diz: esse homem, se for do meu reinado, esse homem deve morrer. Assim como disse, vive o Senhor, meu Deus. Amém? Quando ele termina de dizer isso, irado, a palavra diz aqui, no versículo 5, que se acendeu o furor de Davi. Amém, gente? Amém. O profeta Natan, olha só, leia comigo. O profeta Natan, versículo de número 6, verso 6, diz: e pela cordeira tornará, a continuidade que Davi estava dizendo, e pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Verso 7, olha o que Natan diz. Então disse Natan a Davi: tu és quem? Tu és este homem. Parte A. Tu és este homem. O profeta foi bem claro: ó rei, se alguém aqui tem que morrer, esse alguém é você. Porque foi você que cometeu o quê? Que cometeu esse ato. Amém? Vamos ver a continuidade. Lembra que quando o profeta falava, quem que falava? Era Deus. Então aqui, Natan verbalmente falando, fisicamente era Natan, mas sendo usado por Deus. Então, Deus estava dizendo, Deus disse isso. Então disse Natan a Davi: tu és este homem. Continuidade. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi. Olha Deus falando: eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul e te dei a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais coisas e coisas. Amém? Deus estava dizendo: Davi, como que você pode fazer isso? Eu te fiz rei em Israel, eu te fiz rei em Judá, eu te fiz rei em Jerusalém, eu te dei as mulheres que você quis, eu fiz tudo por você. E se fosse pouco isso para você, era só me pedir que eu te acrescentaria mais. Não seria necessário você quebrar essa lei. Amém, gente? Estão me entendendo? Era isso que Deus estava mencionando a Davi. A continuidade. Vamos ler a continuidade, verso 9. O Senhor continua dizendo: porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos, a Urias o Heteu feristes a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará. Olha o salário do pecado dele. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que fosse tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que levantarei da tua mesma semente, da tua mesma casa, mal sobre ti, e tomar-te-ei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres diante da luz de quê? Da luz do sol. Amém? Amém. Deus estava dizendo para Davi, mencionando para Davi: porque tu não se importou com a minha lei, você desprezou a minha lei, não fez importância da minha lei, eu também desprezarei a tua casa. Eu vou levantar, olha o que Deus estava dizendo aqui, eu vou levantar, nas nossas palavras, eu vou levantar um membro da tua família, que vai fazer com você tudo o que você fez com a casa de Urias. Do meio da tua geração, eu vou levantar alguém para que faça a mesma coisa que você fez com ele, aquilo que fizeram com você, ou aquilo que você fez com o próximo. Amém? Aí, amado, você vai ao capítulo 16. Vá ao capítulo 16. Aleluia. Vá ao capítulo 16, versículo de número 22. Diz assim: estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terrado, e entrou Absalão, as concubinas e mulheres de seu pai,
perante a luz de quê? De todo Israel. Amém? Olha aqui para mim agora. Absalão era filho de Davi, tá? Um dos filhos mais velhos de Davi. O que Deus falou que iria fazer com Davi, ia levantar um membro da família dele, que ia fazer tudo aquilo que ele fez na casa de Urias. O Senhor fez o quê? Entre aspas, essa palavra levantar é de muita eficácia para a gente mencionar, né? Mas alguém de dentro da geração de Davi, com índice de maldição hereditária na vida sentimental, fez exatamente aquilo que Davi semeou. Nós falamos aqui que Davi cometeu adultério por quê? Porque ele era descendente de quê? De uma avó adúltera, de um pai adúltero, e cometeu a mesma coisa. Amém? Absalão, filho de Davi, mandou construir uma casa no meio de Jerusalém. Olha, que vergonha desgraçada essa, né? Construiu uma tenda, uma casa no meio de Jerusalém, convidou todas as mulheres de Davi e se relacionou com todas elas. Todas as mulheres de Davi foram mulheres do seu filho. Diga misericórdia. Aí eu lhe pergunto, como você acha que ficou Davi? A mente, o racional, o emocional, o espiritual. Com certeza, Davi raciocinou. Eu estou colhendo aquilo que eu plantei. E é isso que nós temos que entender, irmão. É isso que nós temos que entender. Talvez você tenha eu vou usar essa palavra na sorte, mas vou empregar o lado espiritual. Talvez você julgue dizer que não tem sorte com casamento, não tem sorte com relacionamento, não tem sorte com namoro. Eu quero informar para você. Sorte não existe. O que existe é obediência a Deus e desobediência. Se você quebra os princípios como seus ancestrais quebraram, você vai colher maldição. E essa palavra maldição, para que não fique só na palavra, no termo maldição, que é o ato de espraguejar, desejar, lançar mal, no termo espiritual é uma herança maligna, é herança, querido. Essa palavra maldição é uma herança de demônios, os mesmos espíritos de pombagira que habitaram na vida dos seus avós, que habitaram na vida dos seus pais, habitarão também na sua vida. Alguém me ouve? Alguém está entendendo, irmãos? O pastor está amarrado, o pastor não aceita. Não tem essa não. Não é assim que se resolve. Esse tipo de problema aqui não se resolve só sendo crente, não. Ah, não, eu vou ser crente que tá. Não, não se resolve só sendo crente, não. Você tem que se sobressair dos pecados dos seus ancestrais. Se arrepender de verdade. Não os praticar, para que você seja bênção. E não gere maldição para os seus ancestrais que virão. Os seus descendentes, como dizer, que virão. Amém? Porque caso você continue semeando o que semearam lá atrás, os seus ancestrais lá atrás semearam, e você continuar semeando, os seus vão colher também. Amém, amados? Falamos aí agora do primeiro salário que Davi colheu do pecado dele. Amém? Foi a primeira coisa que Deus falou por meio de Natan, sim ou não? Foi a primeira coisa. O que você fez, às escondidas, eu farei na tua tenda diante da luz do sol. Diante da luz do sol. Suscitarei alguém no meio da tua casa, e vou suscitar mal sobre a tua casa. Entregarei a tua descendência a um próprio da tua família. E assim Deus levanta Absalão para estimá-lo. Diga misericórdia. Olha só, irmãos, olha só. Davi cometeu adultério, ato sexual fora do casamento. Davi cometeu estupro. Você leu alguma coisa aí relativa a isso? Relacionada a isso? Alguém leu? Não. Davi cometeu estupro, igreja? Não. Ele cometeu aliciamento? Não. Davi cometeu zoofilia? Não. Mas o adultério que ele cometeu abriu toda essa porcarada aí para a família dele. Você está me entendendo? Ah, pastor, eu pensava que se meu pai cometeu adultério, eu poderia correr o risco de colher só adultério. Não. O adultério só abre a porta.
para todas as outras práticas pecaminosas virem sobre a sua descendência. Irmão, família que tem maldição hereditária, tem todos esses índices que nós estamos falando aqui. Desde o adultério, a zoofilia, ao estupro, ao aliciamento, a tudo essa porcaiada aqui. Tudo. O adultério abre porta para tudo isso que a gente está citando aqui. Lesbianismo, homossexualismo, a tudo isso aqui. Você está entendendo? É por isso que nós temos que entender que a gente tem que deixar de dar legalidade para o diabo. Porque se nós não deixarmos de fazer tal coisa, você pode ter certeza, amado, que assim como você tem 10 dedos aí nas suas mãos, é tão certo como isso, que você vai colher mal. Que você vai colher mal sobre esse sentimental. E eu vou falar uma coisa, irmão. O maior desejo do ser humano, generalizando homem e mulher, é de ser feliz. Todo ser humano quer ser feliz. Todo ser humano quer ser feliz. Não é só eu. Alguém mais quer? Todo ser humano quer ser feliz. Amados, esse é o sistema de Deus. Para nós gozarmos de vida abundante na terra, nós temos que passar a ser fiéis a Ele. A respeitar as leis dele, a honrar as leis deles, as leis dele, porque senão nós vamos colher isso aqui para a nossa geração. Amém? E Deus não quer que você viva assim. Deus não quer que a sua vida continue assim. Certo? Eu citei aqui, teve muita gente que deu risada. É até engraçado, eu vou ressaltar novamente. Eu estou vendo aí mãe que já está aí com 70 anos, 50 anos, 60 anos. Os filhos já estão com 30, 35, debaixo do rabo da saia da mãe. Casa de jeito nenhum, irmão. Já noivou 10 vezes, não casa não. Permanente tia já está virando, é quase vovó. Não sai debaixo do rabo da saia da mãe não, irmão. Sabe? E quando sai, arruma um neguinho joga dentro da casa da mãe. Vai para o inferno, rapaz. Você está entendendo? Deus, Ele quer que você seja inteligente. Deus, Ele quer que você haja pela razão. Deus, Ele quer que você entre em um conceito de prática da palavra dEle. Ou então a sua vida não vai ser honrada por Deus. Amém? Alguém aqui estudou o livro de Levíticos que nós citamos aqui para estudar? Quem estudou? Seja sincero. Só quem estudou, levanta a mão. Só quem estudou o livro de Levíticos. Olha. Mas quer ser liberto. Né? Amados. Amém. Olha, gente. Querido, isso aqui é pelo zelo da salvação. Primeiramente de tudo, é o zelo da salvação da nossa alma. Porque, amado, se andar na prática, além de colher maldição para uma vida terrena, colhe também para a vida espiritual. Porque se você não for bem sucedido aqui na terra, já é uma significatória que é quebra de princípio de Deus. E se você quebra os princípios de Deus, você pode ter certeza que depois daqui você também vai colher coisa boa. Amém? Amém? É por isso que a gente prega desta forma, para que o povo haja pela razão e não pela emoção. Já citei aqui também no ponto anterior que várias e várias irmãs que dizem: eu não vou deixar ele não, porque meu coração não pede. Coração não pede não, irmão. Não. Se tiver errado, o coração não vai pedir não, porque o coração quer que você se estabaque por ele. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Você não tem que agir pelo coração não, é pela fé inteligente, é pela razão. Se está escrito, faça. Se não está, não faça. Você está entendendo? E este é o desejo de Deus para a nossa vida sentimental e conjugal. Amém? Para a gente encerrar e orarmos, olha só. Davi colheu isso, o filho mais velho possuiu as suas mulheres, como salário do seu pecado. Davi colheu o filho mais jovem estuprar uma meia-irmã, ou seja, um filho de Davi estuprou a própria irmã. O filho mais velho matou o estuprador. E no final das contas, o que fez justiça, que é o mesmo Absalão, foi assassinado por Joabe, capitão do exército de Davi. Entendeu? O filho mais jovem, que foi gerado depois do casamento de Davi com Batseba, que tem por nome Salomão, foi o maior prostituto da Bíblia Sagrada. 700
mulheres e 300 concubinas. Foi este Salomão. Aí eu me pergunto, a vida desse homem, será que Davi teve felicidade, Davi teve paz? Não teve. Estava conversando com o obreiro João Batista, e vou citar aqui para vocês, o salário do pecado na lei, para quem cometesse tal ato, era morte. Quando Deus vai, por meio do profeta Natan, falar com Davi, isso é bem claro em dizer para Davi, olha Davi, o teu pecado está perdoado. Porém eu vou suscitar mal a tua casa, a tua geração vai pagar. Você não vai pagar a tua vida não, mas a tua família vai pagar. Ou seja, Davi não morreu, segundo a lei. Porém, o filho, que nós lemos aí, que a mulher mandou avisar Davi que estava grávida, o filho morreu com 7 anos. Um filho estupra a irmã, o outro mata o estuprador. O soldado, pensando que está fazendo bem, mata o que tentou fazer justo com as próprias mãos. O mais jovem, que era para se sobressair das maldições, Absalão, vai e comete a maior burrada da vida sentimental de um ser humano. Da onde você acha que saem os raparigueiros? As prostitutas? Esse povão aí, sem vergonha da mente do Máscara, né? Aquele bichinho da TV aí. Já saiu daqui, é um espírito imundo, querido. É um demônio. É um espírito chamado pomba gira. E se você não tiver coragem de encarar isso de frente, você não vai conseguir ser bem sucedido na sua vida. Tá? Segredo para se quebrar a maldição hereditária: estar arrependido dos seus pecados. Dos seus pais, com as suas transgressões, porque tem pedido contra mim. Quando a gente vai orar, podemos fazer essa oração, confessando os pecados nossos, pedindo perdão pelos pecados nossos antepassados. Sim, senhora. Isso aí a gente vai até o que eu vou citar agora. Quando a gente quer uma libertação para uma vida, para qualquer área da nossa vida, falando de um termo maldição hereditária, sempre foi o escape de Israel, foi esse. Sempre foi. Pessoa que está em eminência, vivo, que identificou o mal, identificou a maldição, essa pessoa ela vai orar diante de Deus e ela vai sim pedir perdão pelo pecado dos seus ancestrais. Pastor, mas ele já morreu. Querido, você não está orando por quem morreu, não. Essa prática aí é de uma outra religião que não nos compete falar agora. Vamos falar mais à frente. Você estará clamando a misericórdia de Deus, deixando claro diante de Deus que você também se sente envergonhado pelo pecado que os seus ancestrais praticaram. Uma vez que nós fazemos isso, a palavra de Deus ela vai qualificar e o Espírito de Deus vai nos responder de que verdadeiramente nós estamos arrependidos, porque nós identificamos o pecado dos nossos ancestrais, assumimos que andamos nos mesmos pecados deles, identificamos, e o principal é abandonar. Tem que abandonar. Em Daniel capítulo 9 e capítulo 10, Daniel também ora pedindo perdão a Deus pelos pecados dele, pelo pecado dos seus pais, pelo pecado dos reis, pelo pecado dos sacerdotes, e clama a Deus para que as maldições e a justiça de Deus, a mão de Deus, não viesse pesar sobre a nação de Israel. Quando Daniel faz isso, Deus poupa aquele povo. Abraão faz da mesma forma. Ele ora clamando e pedindo perdão a Deus pelo pecado dos seus ancestrais, pelo pecado deles, até a ponto de Deus livrar o seu sobrinho Ló, que estava no país de quê? De Sodoma e de Gomorra. Amém? Encerro dizendo isso a você. Coração de tudo. Provérbios 28 e 13. Provérbios 28 e 13. O que encobre os seus pecados nunca prosperará. O que confessa e deixa, este sim alcançará a misericórdia de Deus. Se você conta para Deus os seus erros, se você conta para Deus os seus pecados, se você confessa, mas você, um dia depois, um mês depois, ou qualquer tempo depois de você confessar, você voltar a praticar os seus pecados, querido, as maldições não são quebradas. Não são quebradas. Se arrependa, confesse e abandone. E ande em justiça. A partir do momento que nós andamos em justiça, na prática da palavra,
nós nos tornamos uma bênção para a nossa descendência. Amém? Quando eu me tornar uma bênção, os meus descendentes serão uma bênção. Quando nós sermos uma bênção, a nossa geração vai colher o quê? Uma bênção. Mas enquanto isso não acontecer, meu irmão, o histórico maligno se repete. Amém? Fique de pé. Fique de pé em nome de Jesus. Queridos, nós vamos partir aqui para a fé inteligente, tá? Eu gostaria que viesse à frente só você que já identificou esse mal na sua vida e na sua família. Você que já identificou esse mal na sua vida e na sua família.